Agora vamos conhecer a história de dois irmãos que conseguiram melhorar e muito a produção de leite. Isso porque os animais passaram a contar com uma boa alimentação, mesmo na época de estiagem. Hoje tem à disposição um verdadeiro banquete. É a assistência técnica e gerencial do Senar mudando a vida de muitos produtores. Aplicação de conhecimento no campo e de gerenciamento da propriedade. O caso que vamos ver a seguir é de Varriçai, interior do Rio de Janeiro. Quem conta essa história pra gente é a repórter Simone Andrade. Estamos no extremo norte do estado do Rio de Janeiro. Por aqui, a influência do café é grande. A pequena cidade, que é a maior produtora de café do estado, recebeu o nome de Varriçai em função da prática de varrer o café. Mas como alternativa de remuneração o ano todo, o pequeno produtor foi aos poucos consorciando o café com a pecuária de leite. Em uma área pequenininha igual a gente tem aqui, você consegue, ser bem remunerado. Eu considero que tá bom demais. Os dados anotados pelo Danilo no caderno do produtor apontam que em 2007 o pequeno pecuarista conseguiu uma remuneração média de R$ 4.800 por mês com o leite. Mas para chegar até aí, ele e o irmão, o Daniel, que também produz na propriedade vizinha, passaram muita dificuldade. Eles e o gado. Antes a gente tirava o leite, mas assim, no inverno a gente não tinha alimentação adequada para o gado e passava muito aperto, o gado emagrecia, então não conseguia ter produção, né? Não tinha planejamento para seca, né? O gado emagrecia, não tratava dos animais conforme deve tratar, né? Então não conseguia fazer uma renda para sobreviver no leite, né? No dia a dia era uma dificuldade danada. Fui até uns 200 litros, tirando na mão, aí falei, não, agora chega, agora já dá para conseguir colocar uma ordenha aqui, e assim eu fiz. Foi na base da ordenha. A vida dos irmãos Teixeira começou a mudar depois que a assistência técnica e gerencial chegou ao Rio de Janeiro. Eu já trabalho com assistência técnica já há mais de 40 anos e sempre identifiquei no campo nessa necessidade de levar esses conhecimentos até os produtores. E com esse trabalho nosso aqui do Sindicato Rural, a gente sente, que o produtor vem evoluindo cada vez mais. Se o gargalo era a alimentação para o gado, a estratégia na propriedade do Danilo foi dividir 3 módulos do capim mombaça em 27 piquetes para fazer o rodízio do pastejo e plantar 0,9 hectare de cana. Ele tinha o capim MG5 também já instalado, muito mal trabalhado, ou seja, estava muito baixo. Não tinha um rodízio do pastejo e a gente implantou os piquetes, fez adubação e fez a irrigação e foi melhorando a fertilidade, o capim foi respondendo e aí o gado, em consequência, respondendo também na produção de leite. Já na propriedade do Daniel, a braquiária foi dando lugar aos 2 módulos de mombaça, 1 de gigs e 1 hectare de cana. Logo no início também já montamos a irrigação, o que garante ele usar o pasto 8, 10 meses do ano numa produção muito boa, né? Só caindo nos 2 meses do inverno, né? Então foi a divisão do piquete e a adubação para aumentar a produção da forragem. Se o problema antes da assistência técnica e gerencial era a falta de volumoso, hoje o pasto verdinho oferece um banquete de qualidade aos animais e é economicamente melhor para o produtor. Isso porque o gigs, por exemplo, ele tem um teor maior de proteína e com isso o produtor economiza no concentrado. O que eu acho bem interessante é você planejar, principalmente no caso da alimentação, né? Esse projeto vai te dando, planejando para o ano que vem. Esse ano nós já estamos pensando no inverno do ano que vem. Com o volume de leite aumentando, o Daniel conseguiu montar uma ordenha nova. Investiu R$ 6.000. Antes trabalhava mais e recebia menos, né? Hoje trabalha menos e com a lucratividade melhor. Com o trabalho diário facilitado, a esposa passou a ajudar na lida. Antes ele trabalhava sozinho, porque era manual, né? E tinha que andar muito pasto. Aqui, quer dizer, uma área bem menor, né? E dá para trabalhar junto com ele. O Daniel começou na assistência técnica com 120 litros por dia.
Hoje, os 25 animais em lactação rendem em média 280 litros por dia. O irmão Danilo passou de 120 para 250 com 22 animais. No princípio, o Danilo achava que para aumentar a produção, só comprando mais terras. Mas aos pouquinhos, com a confiança no trabalho do técnico, ele já mudou de opinião. Estão planejando para melhorar um pouco mais, fazer uma troca de animais, para mim poder talvez chegar a 300, 350, por aí, nessa mesma área, fazendo esse ajuste animal. E para que esse trabalho dê certo, é importante a parceria entre o produtor e o técnico de campo. Se a gente está aqui até hoje na assistência, é porque eles são excepcionais na anotação, né? Então a gente tem todos os dados, tem na planilha, a gente fecha todo mês, ele sabe realmente qual é a situação da propriedade hoje, né? Coisa que eles não tinham antes. Para mim, no meu caso, eu acho que me mostra o caminho. Se os números estão indo bem, nós estamos no caminho certo. Se começou a dar errado, né? É um alerta. Se o custo está alto, o que eu estou errando? Aonde estou gastando muito? Por que está acontecendo isso? Então a gente troca ideia e ele vai ajustando essas coisas. Resultados positivos que têm mudado a vida dos produtores. O objetivo foi alcançado e a tendência é melhorar mais ainda a propriedade aqui, de acordo com o planejamento que eles fazem juntos, né? O produtor com o técnico. Vamos agora ao resumo da semana com as principais ações do sistema CNA-Senar. Destaque para o trabalho das comissões de Política Agrícola, de Meio Ambiente e de Irrigação. Olá, a Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA tratou de diversos assuntos que são prioridade para os produtores rurais. Um deles é o trabalho que a Confederação realiza para que a assistência técnica volte a ser financiada pelo crédito rural. Em reunião no Ministério da Agricultura, a CNA também solicitou diversos ajustes no Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019. CNA e Embrapa trabalham para encontrar alternativas que vão melhorar o setor de grãos no país. O encontro do Observatório de Negócios Digitais debateu os desafios e as oportunidades para automatizar o processo de classificação da soja. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. Os integrantes da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA se reuniram e alertaram para o prazo de adesão ao Cadastro Ambiental Rural, que termina no dia 31 de dezembro deste ano. O presidente da CNA recebeu o embaixador da Argentina e ambos discutiram estratégias conjuntas de exportações. O aumento da cobrança pelo uso da água na Bacia do São Francisco foi um dos temas debatidos na Comissão Nacional de Irrigação. A CNA também participou da Câmara Setorial de Pescados, onde se discutiu um plano de ação para reabrir a exportação para a União Europeia. No Rio de Janeiro, a CNA esteve presente no Encontro Nacional de Comércio Exterior, ENAEX. Um dos temas foi o tabelamento do frete, que a Confederação é contra. O Ministério Público Federal concordou com a posição da CNA sobre exportações de animais vivos. O MPF entende que a legislação atual garante a atividade. A CNA também esteve presente no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para debater a reforma tributária. E duas notícias importantes sobre educação nessa semana. Depois de um processo seletivo concorrido, o Senar iniciou novas turmas do curso técnico em fruticultura no Centro de Excelência de Juazeiro, na Bahia. Já em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aconteceu a aula inaugural do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Vamos agora acompanhar a segunda parte da nossa viagem ao Amapá para conhecer essa nova fronteira agrícola. A produtividade da soja, por exemplo, já está bem próxima da média nacional, fruto do investimento dos produtores e do apoio de várias entidades. As boas condições climáticas também têm feito a diferença, reflexo positivo na hora da colheita, que já começou. O Amapá já pertenceu ao vizinho Pará. Da Constituição de 1988 para cá virou estado. Possui apenas 16 municípios, 5 deles já produzem grãos. Há um crescimento muito grande, até mesmo porque as áreas também estão se crescendo bastante, né? A gente está partindo aí de 7 mil hectares, por exemplo, em 2014 para 22 mil em 2018. Então é um crescimento bem considerável. Destaque para a soja. Nos 5 municípios produtores, a previsão é colher 60 mil toneladas do grão nessa safra. Nós temos aí alguma coisa em torno de 1.200.000 hectares de áreas de cerrado, semelhante à área que nós temos no Centro-Oeste. Só que nós temos as limitações ambientais
e áreas já ocupadas, isso faz com que nós tenhamos uma disponibilidade algo em torno de 500 mil hectares, né? Se comparar com a região, com o Centro-Oeste, por exemplo, é muito pouco. Mas se pensando na questão nossa aqui do Estado, é uma área bastante considerável. Se é uma área que não entrava em produção, a partir de agora é uma área que se agrega. Quer dizer, nós ainda estamos trabalhando com alguma coisa em torno de 20 mil hectares de grãos. Mas com essa perspectiva aí que nós temos aí mais quase 500 mil para desenvolver. Esse crescente desenvolvimento agrícola tem gerado empregos no setor, com reflexo em outras cadeias produtivas, inclusive de pequenos e médios produtores que passam a depender de novos conhecimentos e orientações. Uma demanda a mais ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Aqui são produtores da agricultura familiar, são pequenos produtores, e agora, mais recente, com os produtores de grãos, nós teremos médio produtores e talvez grandes produtores. E a partir de setembro nós estaremos com uma equipe de aproximadamente 15 técnicos e que dará mais apoio para que a gente possa atender esta demanda reprimida que tem o Estado. A soja já entrou no Estado, ela já está presente, já vem fortalecendo e com certeza é um caminho sem volta. E além de tudo também ela ajuda a questão de baratear a ração, vai ter um reflexo aos pequenos produtores que vai produzir pequenos animais, frango, porco, suíno, peixe, barateando a ração, melhorando a qualidade de produção e gerando renda para os pequenos produtores também. Não é só os produtores de grãos, também toda a cadeia no estado do Amapá. 30 anos após a emancipação, o Amapá mostra sua força como gerador de riquezas além daquelas vividas até aqui. Eu falava há anos passados que nós éramos uma espécie de uma reserva de fronteira agrícola que no momento que o Brasil descobrisse, iria ser utilizado, né? Nós temos uma agricultura de subsistência, mandioca, arroz, feijão, milho, tudo em pequena quantidade, realmente subsistência. Uma atividade pecuária também que não atende às necessidades de abastecimento do Estado. Estamos na BR-156, sentido Oiapoque, no extremo norte do Brasil. É nessa direção que avança a última fronteira agrícola do país. A nossa equipe é formada por integrantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado, por órgãos de pesquisa como o CPEA da Universidade de São Paulo, Senar e de outros produtores que vieram de estados como Mato Grosso para conhecerem o potencial agrícola de algumas fazendas aqui em Macapá que já produzem soja. O nosso percurso é de aproximadamente 220 quilômetros e deve durar em torno de 3 horas de viagem. Vamos lá? O que se vê pela estrada é um cerrado fino, terra plana, sol forte, mas com excelentes índices pluviométricos. No Amapá, chove até 2.800 milímetros, período que dura até 6 meses. Com a chegada da seca, como agora, começa a colheita de grãos. No primeiro ano de colheita, as produtividades estão sendo acima do esperado aí para a área de primeiro ano e com certeza no ano que vem e nos outros anos sequentes nós vamos aumentar a área sim. A gente enfrenta uma dificuldade a cada dia, mas como em outras regiões do Brasil que já tiveram esse processo da chegada da soja há anos atrás, eu tenho certeza que o impacto social positivo e econômico também para a região vai ser muito gratificante e vai fazer valer a pena todo esse esforço que a gente está fazendo. O Ricardo, que veio de Mato Grosso, ficou feliz com o que viu. A tecnologia da produção de soja está dominada, o pessoal já sabe quanto que tem que botar de calcário, quanto que tem que botar de adubo. Eles aqui fazem o milheto antes, né? Que é uma outra época de plantio. Eles fazem o milheto antes para fazer a cobertura, desseca o milheto em dezembro e daí planta. Então, fantástico. Eu acho que o Brasil é isso, né? O Brasil tem vocação para o agronegócio. A produtividade média da soja aqui no Amapá está em 51 sacas por hectare, bem próxima da média nacional de 55. O grão é vendido a R$ 75 a saca. A gente vê que aqui dentro da porteira o produtor tem feito essa parte, ele tem investido em tecnologia, tem investido em maquinário, né? E o principal é a mão de obra, que a mão de obra ela faz parte desse componente dentro da porteira.
E a gente vê que aqui é uma região, como ela está se expandindo, que não existe mão de obra formada, tanto é que os principais operadores acabam vindo de outras regiões. Então é aí sim que vai entrar o Senar, que entra a Confederação, em trazer, profissionalizar esse funcionário. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Conselho do Agro promovem no dia 29 de agosto encontro com os candidatos à presidência da República. O encontro vai acontecer na sede da CNA em Brasília, a partir das 9h30 da manhã. Produtores rurais e lideranças do setor vão debater com os presidenciáveis propostas para a agropecuária brasileira até 2030. Durante o evento, os candidatos receberão o documento Futuro é Agro 2018-2030, elaborado por entidades do setor agropecuário que integram o Conselho do Agro. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau, até lá.